Ram Classic, a picape grande mais acessível da linha Ram. Na prática, estamos falando aqui de uma picape raiz para o público norte-americano e que até certo ponto acaba sendo também uma picape raiz aqui no mercado brasileiro. Mesmo sendo uma picape de porte grande, na prática ela acaba concorrendo aí com as picapes médias que a gente conhece muito bem no mercado brasileiro. Mas vamos entender quais são as vantagens e desvantagens aqui dessa picape? Antes de tudo, vamos entender aqui o que é a picape Ram Classic. Dentro da marca Ram, nas picapes grandes, nós temos 4 produtos. Temos a Classic e a 1500. Depois, a 2500 e a 3500. A 2500 e a 3500 são picapes bem grandes mesmo, que você só consegue dirigir com carta C. E ela tem uma motorização turbo diesel e suspensão traseira com feixe de mola. Já a Ram Classic e a 1500, apesar de serem picapes grandes, você dirige com carta B, carta de qualquer automóvel. Elas vêm equipadas com motor V8 a gasolina aspirado. E o detalhe importante, porque a suspensão traseira usa mola helicoidal, dá mais conforto. Mas aí você deve estar perguntando qual é a diferença da Classic para 1500. Na prática é muito fácil. A Classic é a geração anterior da 1500. Então a 1500 é a picape atualizada, que obviamente ficou muito mais tecnológica, né? Teve uma série de melhorias. Mas a geração anterior, que era uma geração também muito querida pelo público norte-americano, continuou existindo. E aí nós temos aqui uma picape mais acessível e, claro, menos tecnológica. Por isso que eu comecei dizendo que é uma picape que, apesar de grande, uma picape raiz. Você encontra a Ram Classic no mercado brasileiro em 2 versões. A Laramie, que traz detalhes cromados, como a grade e até mesmo ali a capa do espelho lateral. E tem também a Laramie Night Edition, que substitui o cromado por uma pintura preta. Mas a diferença das 2 versões, na prática, é apenas acabamento. Como o próprio nome já diz, né, Classic, você tem aqui um visual mais clássico e um produto mais clássico. Em relação à Ram 1500, aqui nós não temos sistemas de assistência à condução com radar ou câmera dianteira. Vendo o visual da picape, inspirado aí nas picapes da década de 90 no mercado norte-americano. O próprio farol também segue esse estilo mais tradicional. Então aí você tem o farol baixo do tipo projetor, com iluminação halógena, o farol alto também iluminação halógena, você tem o farol auxiliar lá no para-choque com iluminação halógena, e o único detalhe um pouco mais moderno é a luz de lanterna aí que você tem iluminação em LED e a luz de pisca que também é em LED. Mas de resto, a gente consegue ver uma receita aqui bastante clássica. Como eu já disse, aqui você tem um modelo mais acessível dentro das picapes grandes da Ram. E aí ela acaba ficando próxima ao topo de linha das picapes médias que nós temos aqui no mercado brasileiro. Mas aí tem um importante diferencial, que é esse motorzão aqui, né? Motor V8, 5.7 aspirado, 2 válvulas por cilindro, é uma solução bastante tradicional. Só que a potência dele é de 400 cavalos e o torque máximo dele passa de 56 kg de torque. E com esse motorzão aqui nós temos uma transmissão automática de 8 marchas. Então quando a gente olha essa picape em relação às nossas picapes médias, ali pela aproximação de preço, ela dá e dá de lavada nessa questão de desempenho. Quando a gente compara a Ram Classic com uma picape média tradicional do mercado brasileiro, a gente percebe que ela é bem maior. Cerca de 15 centímetros mais alta, 20 centímetros mais larga e cerca de meio metro mais comprida. Então a gente tem aqui efetivamente uma picape muito maior. Isso tem 2 benefícios diretos. Primeiro, muito espaço nos bancos traseiros e uma caçamba com uma capacidade volumétrica também bem generosa. A Ram Classic tem um desempenho muito bom, ela vai de 0 a 100 em apenas 7,7 segundos. A velocidade máxima dela é de aproximadamente 180 km por hora. A gente não pode esquecer que além de grande, ela já é pesada naturalmente, mais que 2.500 kg. Então você tem que ter um conjunto aqui de roda e pneu compatível. Se a gente olhar aqui as medidas,
Temos aqui um pneu 275 de largura, que é bastante largo, perfil 60 com uma roda aro 20 polegadas. Roda inclusive em alumínio polido, que dá mais sofisticação. Outra coisa, como ela é alta, a gente tem aqui um estribo lateral que ajuda a subir e descer da picape, principalmente pessoas com uma mobilidade um pouquinho mais reduzida. Mas quando a gente chega aqui atrás, a suspensão traseira dessa picape, ela é bastante elaborada, porque como eu disse lá no começo do vídeo, não usa feixe de molas. Ela usa uma suspensão com mola helicoidal. E tem mais um outro detalhe. Apesar de ser um eixo rígido aqui na traseira, esse eixo vai conectado ao chassi da picape por um sistema de 5 links, e isso acaba ajudando na estabilidade e também no conforto. Mas aí você deve estar com uma dúvida, para que uma picape V8 a gasolina com tanta potência e torque? Uma das principais aplicações que você vai ter aqui é a capacidade de reboque. Inclusive ela já vem aqui com a estrutura do reboque, você só precisa colocar aqui a cabeça. E aí ela consegue rebocar 3.500 quilos. Se vocês forem olhar aí as fichas técnicas da maioria das picapes médias do mercado brasileiro, você vai descobrir que dificilmente elas passam de capacidade de reboque de 2.800 quilos. Então aqui você tem uma maior capacidade de reboque porque você tem sobra de força e potência. Eu também quero destacar aqui, ó, tração 4x4, então é uma picape bastante raiz, a tração é no eixo traseiro, aí você tem o modo 4x4 alto, que é aquele part-time, que sincroniza o eixo dianteiro com o traseiro, 50% para cada um, e também tem a reduzida. Então para esse tipo de aplicação, essa picape vai e vai muito bem. Mas e a caçamba? Bom, aí a gente tem uma diferença grande para as nossas picapes médias em vários sentidos. Então primeiramente, abrir aqui a caçamba, ó, você percebe que ela não tem uma abertura tão suave, até tem um sistema de contramola, mas acaba sendo um pouquinho bruto aqui a abertura. Outra coisa, a caçamba ela já vem com essa pintura aqui, que é aquela pintura em poliureia, né, que você não precisa colocar um protetor de plástico, então ela já vem protegida com essa pintura bastante resistente. Também temos aqui iluminação em LED na caçamba, dos dois lados, que ajuda aí a você fazer carregamento, onde você consegue ligar essa iluminação lá pela parte de dentro. Capacidade volumétrica é muito boa, são mais de 1.400 litros de capacidade volumétrica. Aí, mas vem a parte curiosa, porque a capacidade de carga na caçamba é de apenas 531 quilos, enquanto que as nossas picapes médias a diesel no mercado brasileiro carregam em torno de 1.000 quilos, aqui é 531. Por que isso? Eu não mostrei para vocês a suspensão com mola helicoidal? Então essa picape ela não é desenhada para você carregar peso aqui na caçamba. Ela é desenhada, sobretudo, para ter uma caçamba volumosa, espaço interno, ser confortável e alta capacidade de reboque. E a iluminação traseira dessa picape? Vamos ver como é que é? Começando pela iluminação de lanterna. Olha só, iluminação em LED. Luz de freio também LED. Luz de pisca não tem aquela luz laranja, ela pisca a luz de freio. Já a luz de ré, essa é do tipo incandescente. Motor V8 a gasolina, então precisa de um tanque de combustível bem grande. Claro, somente a gasolina, né? Não vai ser uma picape flex. E aí, estamos falando de um tanque de quase 100 litros de capacidade. Por quê? Porque na prática ela não é assim tão econômica. E o consumo na prática? Números oficiais são 5,2 km por litro na cidade e 6,4 km por litro na estrada. Mas dá para fazer média melhor do que isso. Nesse momento, a picape está com uma média de aproximadamente 7,1 km por litro. Foi dirigida de forma moderada e principalmente na estrada. Isso é possível porque ela tem um sistema de gerenciamento de cilindros, é um V8. Mas pode desligar 4 cilindros em condições de uso mais moderado. E quando esse gerenciamento está ativo, aparece uma luzinha verde lá no painel com a palavrinha Eco. Claro, não é todo o tempo que o motor fica só com 4 cilindros, são momentos específicos. Mas esse gerenciamento de cilindros proporciona uma maior economia. Com o gerenciamento, você consegue ser até 20% mais eficiente do que todos os cilindros funcionando ao mesmo tempo. A Ram Classic é bem grande, a gente consegue ver isso, mas o acesso é tranquilo. Para começar, a porta abre bastante aqui, quase 90 graus. E com o estribo lateral, mais essa alça aqui,
você não tem muita dificuldade aqui de subir na picape. E olha só o espaço que você tem aqui, do joelho ao encosto do banco. É muito espaço, tem muito automóvel no mercado brasileiro que não oferece esse espaço. E além disso, a gente vê uma porta muito funcional, porque você tem porta-objetos aqui embaixo e você tem porta-objetos aqui na parte de cima, além de um acabamento aqui em couro. Isso aqui não é madeira não, tá pessoal? É um material que imita madeira, além de material suave ao toque. Então é um padrão muito bom para quem vai aqui atrás. Mesmo sendo a geração anterior da Ram 1500, tem alguns recursos legais. Iluminação aqui atrás, esses ganchos aqui para você conseguir pendurar as coisas. Aqui, um descansa-braços escamoteável com 2 porta-latas, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tomada 12 volts e olha que legal, aquecimento do banco traseiro em 2 níveis, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aqui no centro, você tem mais 2 porta-latas. Agora, se você precisa levar uma quinta pessoa, e se a gente comparar com uma picape média do mercado brasileiro, você está vendo que aqui o banco é um pouco mais curto e também tem aqui um encosto de cabeça um pouco diferente, menor. Dá para levar uma quinta pessoa aqui? Dá, e até com mais conforto do que a gente tem aí na maioria das picapes médias, mas é claro, esse quinto passageiro não tem o mesmo ajuste ou conforto de quem vai aqui nos bancos do lado, mas ainda assim tem um bom espaço para pernas e também um bom espaço para a cabeça. Aqui na frente, começando pelo acabamento de porta, então a gente tem material suave aqui, couro, porta-objetos, aqui para você colocar lata ou garrafa, é um material emborrachado, o que evita qualquer tipo de vibração. E mais uma vez, essa peça aqui que imita madeira, não é madeira legítima. Tem mais um outro porta-objetos aqui, pequenininho. Tem o porta-luvas superior e tem aqui o porta-luvas inferior. Vocês podem ver que ele não é muito grande, inclusive, ó, ele já bate aqui na perna, então eu tenho que afastar o banco para trás para não ter problema com o porta-luvas. Mas uma coisa que incomoda é esse calombo aqui do lado. Então aqui eu consigo colocar bem a minha perna. Mas a minha perna fica desalinhada em relação ao meu corpo, né? E aqui eu tenho que colocar o pé que não fica numa posição tão boa. Isso aqui é justamente um resquício aí, digamos assim, da geração anterior da 1500, que claro, foi corrigido, mas a gente vê que é um projeto um pouco mais antigo. O banco do passageiro tem ajustes elétricos. Então você tem aqui a distância, a inclinação e o lombar, mas não tem ajuste de altura. E a título de curiosidade, tá vendo aqui push em inglês e esse desenho? Aqui embaixo você tem um macaco para levantar a picape. E o step tá lá embaixo da caçamba na parte traseira. Porta-objetos. Começando por esse descansa-braço bem largo, acolchoado, com o símbolo aqui da marca. Quando você levanta aqui a parte superior dele, você tem 2 portas USB do tipo A e entrada auxiliar para a central. Esses 2 detalhezinhos aqui na ponta é para você passar o cabo sem ter o perigo de mastigar com a tampa. Tem também aqui porta-moedas. Quando você levanta a parte de baixo, olha o tamanho. E tem mais esses detalhezinhos para você colocar coisas pequenas. 2 porta-latas aqui, a gente vê que é tudo emborrachado. Todo esse espaço para você guardar coisas. Aqui, mais uma tomada de 12 volts aqui e um outro porta-objetos nessa posição. E tá vendo isso aqui? Olha que legal. É um suporte para 2 smartphones, não para um, mas 2. Então o motorista pode ter um e o passageiro pode ter 8. Fica numa posição que você consegue ficar vendo a tela do smartphone. Legal, né? Aqui no painel eu já vou começar por essa tomada aqui de 110 volts com 150 watts de potência. É o padrão americano, mas nada que um adaptador de R$10 que você encontra em qualquer elétrica não resolva o problema. Aqui embaixo você tem aquecimento dos bancos dianteiros, passageiro e motorista em 2 níveis e também ventilação, passageiro e motorista. Negócio diferente, aquecimento do volante, né? Para região muito fria é muito legal. Você também tem aqui esse botãozinho que quando você vai fazer aquele reboque de cargas bem pesadas, ele tem um modo específico para programar a picape para essa situação. O seletor de câmbio é uma alavanca giratória, né? Então você faz aqui, ó, seleção para frente, neutro, ré. Tem a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica, o que acaba ajudando aí nas manobras, né? E por fim, o modo de seleção de tração.
4x2, tração traseira, o 4x4 alto, sistema part-time, e o 4x4 reduzido, também no sistema part-time. E se precisar colocar em neutro, você pode fazer aqui a seleção apertando esse botãozinho aqui no meio. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona, então você tem aqui temperatura para o motorista, temperatura para o passageiro, alguns botões físicos que você consegue fazer ajuste, mas olha, grande parte dos comandos está integrado aqui na tela da central multimídia, inclusive outros comandos de climatização, do banco também, do aquecimento do volante e mais algumas configurações você faz pela central multimídia. Detalhe nessa central é que ela tem aqui o mapa de GPS embarcado que não depende de conexão de celular, mas se você quiser fazer integração Android Auto e Apple CarPlay, também tem. E aí tem aquelas configurações tradicionais da central multimídia, onde algumas funções do carro também são configuradas diretamente aqui pela central multimídia. Também tem aqui luz de leitura, motorista e passageiro, luz em LED. Espelho aqui dentro é do tipo autocrômico, escurece automaticamente. O parasol tem aquele recurso que você consegue estender ele para quando o sol está bem de lado não vir na cara do motorista ou do passageiro. E para fechar, tá vendo esse botãozinho aqui? Não é o do teto solar, né? Esse carro não tem teto solar. É da janelinha traseira que tem aí o comando elétrico. O banco do motorista tem todos os ajustes elétricos. Então você tem distância, você tem inclinação e aí também a inclinação do assento, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira. Você tem aqui também duas memórias do banco, além do ajuste lombar. O volante dessa picape, a única coisa que você consegue ajustar é a altura, tá vendo? E dá para ajustar bastante, você consegue colocar ele bem baixo ou alto. Mas você não tem aqui o ajuste de profundidade. Para compensar isso, olha que legal que essa picape tem. Tá vendo esse botãozinho aqui? Você faz ali ajuste do pedal. Você consegue trazer o pedal mais para cima ou levar o pedal mais para baixo. Então você compensa a ausência da profundidade do volante com o ajuste do pedal. Uma coisa que é muito legal nessa picape é o painel dela. É bastante completo. Então vamos entender o que a gente tem aqui. Desse lado esquerdo aqui nós temos a temperatura da água do motor, conta-giros. Aqui em cima nós temos o voltímetro da bateria importante. Esse aqui nós temos a temperatura do óleo. Aí nós temos o marcador de combustível e o velocímetro. E essa tela digital que a gente consegue fazer algumas coisas com ela, né? As indicações da tela estão aqui desse lado esquerdo. Quando a gente rola aqui pelo volante, nós vamos vendo as funções. Então, começando pelo velocímetro digital, depois a gente tem aqui a pressão dos pneus, você está vendo que é uma pressão individualizada por cada um dos pneus. Aí, indo para o lado, você tem várias informações. Temperatura da transmissão, temperatura do óleo, que é a mesma ali de cima. Aliás, a temperatura do óleo ó, é a mesma daqui do lado, tá vendo aqui, ó? Temperatura do óleo é a mesma daqui do lado. Esse aqui é pressão do óleo, já vou mostrar para vocês. Duração do óleo, inclusive, está precisando trocar o óleo aqui dessa picape. E aí tem aqui uma junção de vários mostradores. Lembra que eu falei que esse aqui em cima é a pressão do óleo? Aqui embaixo a gente vê a pressão. Olha o que acontece quando a gente acelera, ó. A pressão aumenta lá embaixo, mas também aumenta ali no marcador ali de cima, tá vendo, ó? Aí a hora que eu tiro o pé, então você tem um indicador digital e tem um indicador analógico da pressão do óleo, o que é muito bom. E por fim aqui você tem o tempo de uso do motor, quanto tempo que você usou o motor e quanto tempo ele ficou em marcha lenta. Aí descendo mais um degrauzinho a gente tem o indicador de economia, esse aqui é um gráfico mais completo, que ele mostra ali a média de consumo e também mostra o consumo instantâneo quando você está dirigindo. Aqui eu tenho o trip A e aqui eu tenho o trip B. Vocês podem ver que apesar das quilometragens diferentes, ó, o trip A com 204 e o trip B com 529, curiosamente, os dois estão batendo o mesmo número, 14,4 litros para cada 100 quilômetros, né? Aqui informação de áudio, aqui anomalias com o carro, como eu disse, está precisando trocar o óleo aqui da picape, e aqui a possibilidade de você fazer configurações na tela, né? Então, aqueles marcadores ali do lado, você consegue escolher a posição deles. É um painel bastante completo, mesmo considerando que essa é uma geração, digamos assim, anterior da 1500.
Hora da gente dirigir aqui a Ram Classic em área urbana, chave presencial, chave é essa daqui, inclusive com a função de partida remota. Mas vamos lá, só precisa estar aqui dentro, vamos dar a partida. Uma coisa nessa picape bem raiz, né? O freio de mão é freio de pé, um pedalzinho aqui do lado que você tem que puxar a alavanca para fazer a liberação aí do sistema, né, pessoal? Bom, é uma picape enorme e na hora de manobrar não é muito fácil, mas vamos lá. Então, engatando aqui ré, a gente já tem a função tilt downs nos espelhos, tem aqui a câmera de ré com a linha de guia dinâmica, o que acaba ajudando, mas precisa de um baita espação para manobrar essa picape. Então vamos lá, vamos sair com ela aqui agora. Tem que prestar bem atenção se não vem carro na rua, né? Porque ela usa toda a área da rua para fazer a manobra, né? E vamos ver o espaço que ela usou aqui, né? Ela usou bastante espaço. Bom, a gente tem uma árvore lá atrás. Olha lá, o sensor de estacionamento já acusou a árvore. Mas eu vou dizer para vocês que essa câmera de ré aqui poderia ter uma resolução um pouco melhor, considerando a faixa de preço do produto e onde ela está posicionada. Agora, o nosso teste de tachão e lombada, claro, vai tirar de letra, mas o que a gente quer ver aqui é conforto, isolamento acústico e também o quanto que ela chacoalha quando passa na lombada. Vamos lá? Primeiro tachão. Vamos alinhar ela com o tachão. Será que vai ser muito dura? Vamos ver. E olha, surpreendentemente, é muito macio. Comparado a outros carros que a gente já testou aqui, a gente percebe que ela engole o tachão assim com uma facilidade tremenda. Claro, a gente sente que está passando num tachão, mas é bem diferente da maioria dos carros que a gente testa, né? Então é bastante suave, suspensão traseira mole helicoidal acaba ajudando bastante também. Vamos lá, lombada 30 por hora, claro que não vai bater, não vai raspar, mas vamos ver quanto que a gente chacoalha aqui dentro. Ó, primeira lombada, ó, fácil. Fácil, um pouquinho de inércia na frente, mas muito fácil, muito fácil. Segunda lombada 30 por hora, essa aqui é um pouquinho mais difícil, como vocês já sabem. Vamos lá. Chacoalha um pouquinho mais, mas nada assim que chegue a incomodar. Não bate, não raspa, não demonstra facilidade, nada, nada. Piso desnivelado, vamos ver se ela continua confortável, isolamento acústico. Belo isolamento acústico, hein? Vamos lá, terceira lombada. Muito confortável para uma picape, bastante confortável para uma picape, um isolamento acústico muito bom. E agora, a quarta e última lombada. Engoliu os obstáculos. Foi muito tranquilo. E o isolamento acústico merece elogios e o conforto aqui dentro também. O que todo mundo quer saber, e eu também, né? Manobra de fim de rua. Será que vira aqui, né? Bom, vamos ver, né? Porque ela é bem grande mesmo. Vamos até o nosso ponto de referência e agora vamos virar todo o volante. Uma volta e meia para virar completamente o volante. Agora vamos até encostar o pneu lá na frente. Será que vai dar os 90 graus? Não vai, né? Claro que não vai. E não deu, né? Já encostou aqui o pneu na frente, a gente está um pouquinho longe dos 90 graus. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança, sem forçar o sistema de assistência. Agora a pergunta é, né? Será que eu consigo virar até o final da rua? Vamos lá, né? Vamos ver. E não. A gente chegou, ó. Tô no limite da guia. Já encostei o pneu aqui traseiro na guia. Não consegui fazer a manobra. Então agora vamos conseguir fazer a manobra na rua, né? Porque a gente está aqui totalmente desalinhado e vai alinhar direto para sair. Mas acho que do canal, se eu não estou enganado ou esquecido, é o veículo que usou mais espaço para fazer a manobra de fim de rua. Hora da gente fazer uma pequena viagem aqui com a Ram Classic, mas vamos dar uma olhada na média de consumo até agora, ó. 13,8 litros para cada 100 km, que dá aproximadamente 7,2 km por litro. Número melhor do que aquele declarado pelo Inmetro. Só que agora eu vou zerar essa marcação aqui, vamos redefinir essa marcação. Vamos dar uma olhada também aqui, ó,
321 quilômetros com 13,8 litros para cada 100 quilômetros. Como eu te falei, dá aproximadamente um pouquinho mais que 7 aí. Vou zerar aqui também, mas eu vou deixar aqui o computador de bordo acumulado. Esse aqui que tem 325, tá dando ali uma média de 14 litros para cada 100. Então, fazer uma viagem agora de cerca de 90 quilômetros, vamos ver como é que ela se comporta nessa situação. Ponto importante a ser destacado aqui na Ram Classic é o gerenciamento de cilindros do motor. Como é que você sabe que ele está funcionando? No momento ele não está, mas olha o que acontece quando eu tiro um pouco o pé do acelerador, olha só. Acende aquela luzinha Eco ali no canto inferior esquerdo do painel. Quando a luz está acesa, significa que a picape está operando somente com 4 cilindros e, obviamente, o consumo melhora. Você consegue ver ali na barra verde, no indicador de consumo instantâneo. Então, quando eu acelero um pouco mais, olha só, aí ele volta a utilizar aí os 8 cilindros. E ele vai fazendo essa alternância. Por conta desse sistema de gerenciamento, o consumo consegue ser melhorado em até 20%. Mas tudo depende do seu pé, do tipo de estrada e de quanto que o carro está andando, no plano ou em descida. Porque se você estiver na subida, é muito difícil dessa luzinha acender. Ela vai acender mais no plano ou na descida. Outro detalhe que é muito legal aqui nessa picape, ela não tem pedal shift, câmbio automático de 8 marchas. Mas e se eu quiser ter uma interação um pouco maior com o câmbio? Você não vai conseguir necessariamente escolher a marcha que você quer, mas você consegue limitar a marcha máxima de uso. Aqui no volante do lado direito, você tem aqui um botãozinho, Gear mais, Gear menos. Então eu estou na estrada agora, eu vou apertar o Gear menos. Olha só, ele colocou ali o número 8, e agora ele colocou o número 7. Apertei mais uma vez, número 6. Com esse botão, eu consigo escolher a marcha mais alta que a picape vai utilizar. Então, por exemplo, eu estou descendo aqui agora, no Gear 6, ele está aplicando uma espécie de freio motor. Quero aplicar mais freio motor? Ó, coloco aqui no Gear 5, sobe a rotação. Então, essa condição permite que você tenha um pouco mais de controle, mas você não vai fazer um uso como pedal shift. Ainda assim, ajuda. E a velocidade em função de rotação. Estou aqui numa suave descida, estou aqui também perto dos 100 km por hora, precisamente 100 km por hora agora, e olha só a rotação em 8ª marcha, pouquinho acima de 1.500 giros. Vamos acelerar aqui para 120. O que acaba acontecendo? Ele faz aí uma reduzida de marcha para conseguir ganhar um pouquinho de velocidade mais rápido, mas quando você chega aqui no 120, alivia o pé, ele já vai aí para a 8ª marcha. E aí nós temos 2.000 rotações por minuto. Você vê que o giro aqui não é alto. Uma coisa muito legal na Ram Classic é o conforto dela. É verdade, tem um eixo traseiro lá atrás rígido, mas a suspensão é feita com mola helicoidal. Então, a título de comparação para vocês entenderem melhor, se a gente comparar com todas as outras picapes médias, com exceção da Nissan Frontier, essa daqui é mais confortável indiscutivelmente. Então, com aquelas picapes médias que você tem feixe de mola, que aí é o caso de Ranger, Hilux, L200, Amarok, tudo mais, essa aqui vai ser mais confortável. Porém, a Frontier também tem mola helicoidal na traseira e um sistema de vários links com eixo. Então aqui no caso as duas são parecidas. O que muda é que como essa daqui é mais pesada, né, você tem um momento inercial quando você passa nas ondulações maior. Mas o conforto das duas é parecido e no caso aqui a Ram Classic é muito bom. Lembra que eu disse aqui que nós temos uma picape bastante raiz? Então, o fato é verdadeiro. A Ram Classic não tem nenhum sistema de assistência à condução avançado, do tipo controle de cruzeiro adaptativo, ou sistema de permanência de faixa, alerta de colisão frontal, nada disso. O que nós temos aqui é o controle de cruzeiro convencional, que muita gente chama erroneamente de piloto automático. É aquele que você programa na estrada, ele apenas mantém a velocidade, mas não vai identificar se o carro da frente ou não está se aproximando. Então, você tem que dirigir na raça mesmo. Agora, temos alguns itens de conforto, né? Como, por exemplo, os bancos ventilados e aquecidos. Agora, uma tarde bastante agradável, relativamente quente, eu vou até aproveitar aqui, ó, para ligar a ventilação do banco do motorista aqui no nível 1, para ficar um pouquinho mais confortável nessa viagem. Chegando aqui no destino, o computador de bordo está dando 12,5 litros para cada 100 km, o que dá aproximadamente 8 km por litro, média muito boa. Mas vamos ver o detalhado?
porque eu rodei ali 92 quilômetros, numa velocidade média de 70 km por hora, então é uma estrada que a gente não tem velocidade máxima de 120, são velocidades menores ali na casa de 80 e 100, durante 1h17. Mas ainda assim, é um número excepcional aqui para a Ram Classic. Agora nosso teste de aceleração de 60 até 120. Vamos primeiro estabilizar a picape aqui nos 60 por hora, no ponto que a gente sempre faz, ar-condicionado ligado, e vamos acelerar tudo até 120. Será que ela vai fazer essa prova rapidinho? Então vamos lá. 60 por hora pisando. Ó, o motor entra forte. 100, 110, 120. Foi rápido. Teste de 0 a 100 aqui com a Ram Classic. Para isso, a gente não tem modos de condução. O que eu vou fazer aqui apenas é desligar o ar-condicionado e a gente fazer a nossa largada estolada para ver como é que ela se comporta. Vamos lá? Acelerando e saindo. Você vai ver que a gente sai contando um pouquinho de pneu aqui. (7,89), muito próxima da marca declarada pela montadora. Vamos repetir o teste, porque eu acho que eu não consegui a melhor saída aqui com a picape. Fazer mais uma vez. Eu vou estolar, só que na hora que eu acelerar eu já vou largar, porque eu acho que eu perdi um pouquinho na saída. Vamos ver? A primeira passagem eu perdi um pouco, agora eu fiz 7,80. Seguro! Mais uma vez contamos com a nossa parceira Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação aqui para picape Ram Classic. Bom, de cara não temos uma picape que é muito barata, né, pessoal? E por conta disso, o seguro é proporcional. Ficou em R$11 mil a melhor condição que a gente conseguiu aqui nessa picape. E a franquia ficou em R$10.500. Não é barato? Não é. Mas se a gente comparar esse preço de seguro com algumas picapes médias que nós temos no mercado brasileiro, o valor até que está muito bom. E para fechar aqui o vídeo, o preço da Ram Classic nessa versão Laramie, aproximadamente R$360 mil. Tem também a Laramie Night Edition, que aí muda alguns detalhes estéticos, ela vem escurecida, acrescenta um pouquinho mais de valor no preço, cerca de R$6 a R$7 mil. É uma picape barata? Não, não é. Ela é mais cara que qualquer outra picape média do segmento que nós temos aí no mercado brasileiro, mas é uma diferença pequena de valor. E o que a gente tem que ter em mente aqui nessa picape? Ela é uma alternativa muito boa, primeiro, para quem tem espaço para estacionar, não abre mão do desempenho, porque a gente viu que o desempenho dela é muito bom, quer espaço e conforto no banco traseiro e uma grande capacidade de reboque. Nesse ponto, ela vai atender e atender muito bem, mas tem os contrapontos. Não é uma picape muito econômica, você vai precisar de bastante espaço para estacionar ela, e a capacidade de carga na caçamba dela é relativamente pequena, ficando aí entre 500 e 600 quilos. Portanto, não é uma picape para você ficar carregando coisas muito pesadas na caçamba. E se você gostou aqui da Ram Classic, vai a dica. Procura aí a concessionária Ram Daruge na cidade de Jundiaí. Além de você ter um excelente atendimento, garanto para você um negócio muito interessante e até com algum desconto aqui no preço da Ram Classic. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.